Olá, meus alunos, tudo bem? Vamos começar mais um estudo da série Como Ir para o Céu, fase 1. O tema de hoje também é um tema que traz muitas discussões, ao meu ver, necessário. O tema hoje implica diretamente na qualidade de vida de cada um, implica na saúde, longevidade, por que não? Mas muitos tendem a dizer que esse tema já caiu, que não faz parte, aquela velha desculpa de sempre de que era para judeu, que Jesus veio e acabou com isso. E não é bem assim. Hoje vamos falar sobre alimentação, os princípios que Deus criou para a alimentação do homem, como era no início, como é no dia de hoje, e a importância da gente seguir esses princípios. Como eu já falei logo no início, é para o nosso bem, para a nossa própria saúde. Então não faz sentido querer derrubar esse tema, né, e ser contrário a ele, porque é algo criado para o nosso bem. E, aliás, algumas práticas modernas de hoje, elas estão de acordo com esses princípios. Muitas pessoas o praticam sem saber que estão praticando. Então, estão melhorando a sua saúde, fazendo coisas de acordo com a Bíblia, sem saber que está fazendo. Então, vou começar lendo um texto base com vocês, que está em 1 Coríntios, capítulo 6. Mas o estudo de hoje, a maioria dos textos que eu vou citar, eu não vou ler, porque são textos longos, né, e são textos que você tem que entender todo o contexto envolvido, não só o versículo-chave. Então, eu vou dizer a passagem, vou ler alguns pontos-chave dessa passagem, mas a recomendação é que vocês anotem os capítulos, né, os livros que eu falar, para após o estudo, ou, né, se você está vendo aí com tempo, está assistindo com tempo, de repente se você baixou para assistir depois, então você vai pausando e lendo os textos à medida que eu for falando, para você entender todo o contexto das passagens que serão citadas. Algumas que eu vou ler vão ser para fomentar, para reforçar uma ideia do tema, outras eu vou ler para poder rebater algumas teses que dizem que esse tema não é para hoje, que isso não funciona mais. Mas independente do texto que eu vou ler, o fato é que a maioria deles são textos grandes e você precisa depois ler com atenção, porque eu vou falar somente partes aqui no vídeo, até para não ficar longo demais. Então, hoje, eu não quero que vocês acreditem em mim. Aliás, em estudo nenhum, vocês não precisam acreditar em mim, né? Porque todos eles eu estou citando a Bíblia. Então, agora eu vou citar novamente a Bíblia, versículo por versículo, passagem por passagem. E quem não me conhece não precisa acreditar em mim em primeiro momento. É só escuta, anota, depois leiam, e vocês por si só vão tirar as próprias conclusões. E eu aposto que as conclusões de vocês vão ser as mesmas que as minhas em relação a esse tema. Então, vou começar aqui pelo texto base, 1 Coríntios, capítulo 6. Coríntios é uma epístola, uma das cartas que Paulo escreveu. Então, tem os 4 evangelhos, tem Atos dos Apóstolos, tem Romanos, e depois vem Coríntios, o primeiro livro dos Coríntios, primeira carta aos Coríntios. Capítulo 6, versículos 19 e 20, eles dizem assim: acaso não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está entre vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós, mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, apesar desse texto base não falar sobre alimentação, né, a questão da alimentação envolve a mensagem dita aqui nesse texto. A nós foi dado o livre-arbítrio, a todo ser humano. O livre-arbítrio resume a uma escolha bem simples. Ou você escolhe servir a Deus, ou você escolhe servir as trevas. Aí você diz, mas eu não quero servir ninguém, quero seguir meu próprio caminho. Indiretamente, é uma escolha favorável às trevas, porque quando você escolhe servir o próprio caminho, você deixa, né, de servir a Deus. Então, isso para as trevas já é a vantagem. O empate, a gente tem alguns campeonatos, né, de mata-mata, né, quem entende futebol vai captar exatamente o que eu estou falando. Então, às vezes, alguém chega com vantagem nessa fase eliminatória, né, então
em caso de igualdade, né? Então um ganha de 1-0 no seu campo e perde de 1-0 no campo do outro. Então, às vezes, um time tem uma determinada vantagem, né, terminou na classificação superior no campeonato, e isso dá a vantagem do empate. Então, o time que estava abaixo na tabela ele é eliminado no empate. Então, é basicamente isso no mundo espiritual. Então, para Deus só interessa a vitória. Então, só interessa um voto positivo em favor dele. Então, se você empatou ou voltou a favor das trevas, é a mesma coisa. É o mesmo tipo de voto, é a mesma consequência. Então, esse texto bíblico diz acerca de todo o procedimento do ser humano. Então, quando você resolve seguir os princípios bíblicos, então a sua vontade ela fica subordinada à vontade de Deus. Então, é o que você come, o que você veste, o que você fala, o que você faz de um modo geral da sua vida, agora não é uma decisão sua exclusivamente. Ela deve estar subordinada à vontade de Deus. Então, você quer sair daqui agora, né, ir para uma praia, ir para um shopping center, quer fazer um passeio. Então, isso está de acordo com a vontade de Deus? Então, se a Bíblia não coloca nenhuma observação contrária a isso, então você pode fazer. Obviamente, que falando desses lugares específicos, né, por exemplo, um shopping center, isso não existia naquela época. Então, não vai ter nenhuma restrição da Bíblia, por exemplo, para você não ir ao shopping. Então, você tem que avaliar o quê? O que você pretende fazer lá. Mas se você for lá comer o seu lanchinho e voltar, não tem nenhum problema nenhum. Desde, é claro, que o seu lanchinho esteja enquadrado aqui nesses princípios que a gente vai ler agora. Agora, se você vai lá, por exemplo, para ficar olhando a mulher dos outros ou tentar roubar a namorada do outro, então seja um problema, porque aí você fere aí os princípios do relacionamento cristão. Então, enfim, tudo que você faz, repito, tem que estar subordinado aos princípios bíblicos. Para isso que você está estudando, para que você aprenda princípio sobre princípio, preceito sobre preceito, e possa tomar a melhor decisão para poder agir, né, para poder viver em harmonia com os princípios de Deus. Então, isso que esse versículo quer dizer. Agora, a sua vida não é só sua, você não vive a sua vida, você vive uma vida cristã, você vive uma vida conforme os princípios de Deus. Então, agora que você sabe disso, né, que o que você come, o que você faz, o que você fala, tem que estar subordinado a Deus. Então, vamos agora ir para o princípio que nós nos propomos a estudar hoje, que é o princípio da alimentação. Então, no início, né, o ser humano ele foi criado para ser vegano. A gente já leu isso aí, quando falamos da criação, e agora vamos trabalhar mais profundamente esse conceito. Então, vamos lá para o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 29. Então, isso vocês podem abrir, vamos acompanhar, porque é um versículo só, então dá para a gente ler. Então, Gênesis 1, 29, aí Deus, depois de ter criado, né, todo o planeta e criou o homem, ele deixou essa orientação aqui para Adão. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Então, essa foi a única especificação, né, pelo que está escrito, que Deus deu para o homem em relação à alimentação. Então, perceba, ele criou diversos tipos de ervas, diversos tipos de árvore, mas ele especificou quais tipos de erva e quais tipos de árvore poderiam ser usadas como alimento. Isso perdurou por muitos anos, até ocorrer o dilúvio. E aí, quando ocorreu o dilúvio, aí ao homem foi liberado comer carne. Mas dentre essas carnes que poderiam ser comidas, então assim como nos vegetais, né, nas ervas e nas frutas, também existiam carnes específicas que o homem podia comer. Então, hoje em dia, eu vou falar bem diretamente, antes de entrar nesse mérito aqui, né, que há uma discussão em relação especificamente à carne de porco. Quando a gente lê as especificações de quais carnes podem ou não podem ser comidas, né, então há distinções entre carnes limpas e imundas em todos os grupos de animais, entre os insetos, entre as aves, entre os animais marinhos, entre os animais terrestres. Então tá isso. Mas como aqui no Brasil especificamente, né, não há um consumo amplo dessas outras categorias, então a discussão fica muito em cima da carne de porco. Alguns dizem que pode comer, outros dizem que não.
Então, quem diz que pode comer alega que essa lei alimentar, né, que essa orientação alimentar era dada só para os judeus. Isso não tem nada a ver com a gente. Então, toda vez que você ouvir alguém dizer que isso foi só para o judeu, isso é um grande erro. Nenhuma lei que Deus deu entre Gênesis e Apocalipse foi exclusiva para judeus. O que aconteceu com o povo de Deus, judeu, é que ele chamou lá, né, o ícone maior ali, Abraão. Então ele chamou ali Abraão, e a partir de Abraão ele começou a fundar esse povo. Então, ao povo judeu foi dado a incumbência de receber primeiramente a lei de Deus, e praticar essa lei, e a partir da prática dessa lei, ele servir de exemplo para que os outros povos vissem Israel, fossem até lá e aprendessem deles e replicassem isso na terra deles. Então, o Israel foi chamado para ser um povo missionário, para servir de exemplo para as outras nações. Então, as leis foram dadas, assim, primeiramente ao povo judeu, para que eles, em um segundo momento, espalhassem para os outros. Então, Deus nunca colocou o povo judeu, por exemplo, em relação à qualidade, acima dos outros povos da terra. Só deu uma missão específica que, infelizmente, o povo judeu falhou. Mas agora, nenhum tipo de lei foi especificamente para um povo específico. Então, isso já é um erro crasso. Agora, falando especificamente da alimentação. Eu vou mostrar agora, especificamente da alimentação, que isso não é para o judeu, porque essas determinações de Deus foram dadas antes do que o dito povo de Deus judeu foi formado. Então, o judeu começou a ser trabalhado, a ser formado mesmo, a partir do Êxodo, quando, através de Moisés, Deus liberta o povo da escravidão do Egito. Então, o povo ele passa o Êxodo ali no deserto, até chegar no livro de Josué, né, quando ele começa a entrar ali na terra de Canaã e tomar a terra e fundaria uma nação. Então, antes disso, quando você vê o povo judeu, é basicamente Jacó e sua família que migram lá para o Egito, na época de fome, na época de José. Então, a partir dali, eles começam a se multiplicar, ficam séculos se multiplicando, esquecem da lei de Deus. Então, ou seja, eles perdem a identidade como nação, né, que estava se formando ainda, que era só uma família. Então, eles perdem o contato com Deus, esquecem a lei de Deus, e através de Moisés, Deus resgata esse povo, e aí sim, ele dá a lei de forma escrita. Mas o princípio da lei já existia antes, e isso eu vou mostrar agora. Então, vimos ali já que o homem foi criado inicialmente para ser vegano. Então, veio aí o pecado, o homem saiu do Éden, então a humanidade se multiplicou e se corrompeu, se afastou de Deus, até que Deus resolveu, né, enviar o juízo à terra, que foi o dilúvio. Então Deus chama Noé para poder construir a arca, e ele diz o que Noé deve colocar dentro dessa arca. Então vamos agora aqui para Gênesis, vamos avançar até o capítulo 7, vamos ler só os dois primeiros versículos, 7, 1 e 2, que diz assim: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás consigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, macho e fêmea. Então, ou seja, a distinção de animais limpos e imundos, ela já existia muito antes da criação de um povo judeu. Então, aqui já tinha todo a gente não sabe qual é o percentual que estava habitado, mas tudo que se conhecia como terra, né, naquela época, já estava habitado e já havia princípios que deveriam ser aplicados. Então, já acontecia o sacrifício de animais, né, para poder anunciar a vinda do Salvador, que ia redimir os pecados do povo. Então, já tinha essa diferença de animais limpos e impuros, a diferença é que esses animais ainda não eram consumidos. Apesar de terem passados aí alguns séculos após a criação, o homem ainda não se alimentava de carne, ou pelo menos não estava autorizado a se alimentar de carne. A única autorização era para o alimento vegano. Então, se alguém comia carne naquela época, era contra a vontade, era contra o desejo de Deus. Então, ele coloca muito claro aqui essa distinção de animal limpo e impuro. Ponto. Agora não fale em alimentação ainda, apenas a distinção. Então vem o dilúvio, esses animais são colocados na arca,
Então, a terra se enche, tudo que está na terra, né, todos os seres viventes perdem a vida. A Bíblia aqui não diz, mas provavelmente alguns tipos de vegetais devem ter deixado de existir, mas se não deixaram de existir, houve, de fato, uma redução drástica da quantidade desses vegetais, a ponto de não ser suficiente para alimentar os seres humanos. Não vou nem dizer da família de Noé em si, porque ele tinha um planeta todo só para ele, mas Deus estava vendo ali já o futuro, a multiplicação desse povo, e sabia que, a partir do momento que a terra fosse repovoada, o alimento não seria mais suficiente para todos, não é o alimento que a terra desse. Então seria necessário o consumo da carne animal. Então isso está agora, vamos ler aqui 8:20, que reforça o que eu acabei de ler, e depois vamos ler 9, de 1 até o 4, que vai falar dessa autorização de Deus. Versículo 8, ainda capítulo 20, diz assim: levantou Noé um altar ao Senhor, tomando de animais limpos e de aves limpas, e ofereceu holocaustos sobre o altar. Então a questão aqui do sacrifício, né, da oferta de sacrifício. Aqui não diz qual foi o propósito dele, mas depois que Noé saiu da arca, a forma dele louvar a Deus, de agradecer a Deus, foi oferecendo esses animais em sacrifício. Então vê aqui que novamente há a distinção de animais limpos e impuros. Agora, referente à alimentação, vamos para o 9, que fala da aliança de Deus com Noé. Abençoou Deus a Noé e seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e encheis a terra. Agora sim, falando de alimentação. Veja que tudo isso antes da criação do povo de Deus. Só estamos falando de Noé e sua família. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu. Então, antes, os animais, eles não temiam o homem. Então, o contato entre humanos e animais era próximo. Até porque não tinha razão para o animal temer o homem. Eu vi um documentário, estava falando sobre a restauração de algum parque na África, não lembro qual, e nesse parque não tinha leão. Então eles pegaram os leões de um parque já estabelecido, né, de um parque maior, e levou essa família de leões, esse clã de leões, e botou nesse parque. E botou esses leões perto dos cervos. Então os cervos olharam aqueles leões e não fugiram. E os leões olharam os cervos e, em primeiro momento, não atacaram, porque foi estranho para ambos. Para os cervos foi estranho, porque eles nunca tinham visto leão, então não sabia como reagir. Então ficaram, a princípio, indiferentes. E os leões viram com estranheza aquele comportamento, que o normal quando eles são vistos pelas suas presas, o normal é que as presas corram e eles têm que adotar ali as suas táticas para poder conseguir capturar uma delas. Então isso que eu acabei de contar reflete esse contexto da época. Então os animais não fugiam do homem porque eles não eram predados, eles não eram caçados pelo ser humano. Então a partir daquele momento que Deus estava prestes a liberar o consumo de carne animal, então ele já colocou o medo, né, do animal ao homem, para que, avistando o seu predador, ele fugisse. Então assim o homem não mataria tudo de uma vez. Deus já estava vendo até a ganância que iria se desenvolver no homem, porque se deixar, o homem destrói o mundo que ele vive. Já está destruindo. Imagine antes, em que a situação era bem diferente, o domínio dele ainda era maior sobre as coisas. Então está aqui, pavor e medos virão sobre todos os animais, sobre todas as aves do céu, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Então, há alguns que pegam aqui o 2 e o 3 e diz, está vendo? Deus mandou comer de tudo. Não teve nenhuma restrição. Então, dizer que isso pode, isso e aquilo não pode, está errado. Antes da lei de Moisés, então Deus mandou comer tudo, foi Moisés que restringiu para judeu. Erro. Repito novamente, erro. Vamos ler aqui com atenção. O versículo 3. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como, vocês percebem aqui que esse como dá uma ideia de comparação. Ele está igualando, ele está colocando uma proporção entre um caso e outro. Então, o que ele está proporcionando? O que ele está comparando? O que ele está equivalendo? Vamos ler.
como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Quando Deus deu a erva verde, ele mandou comer tudo? De todas as ervas? Quando Deus deu as frutas, ele mandou comer de todas que existem? Obviamente não. Se vocês voltarem lá para Gênesis, onde nós vemos no início, ele colocou lá as ervas que dão semente e os frutos que também dão semente. Desses podem comer à vontade. Então Deus falou aqui, da mesma forma que eu estabeleci ervas, né, que podem ser comidas e ervas que não podem ser comidas, vocês dois animais, tem aqueles que vocês podem comer e os que não podem comer. Qual que você pode comer? Os limpos. Qual que você não pode comer? Os imundos. Então Deus disse aqui que dentre os animais limpos, todos poderiam ser consumidos a partir desse momento. Mais para frente a gente vai ver as especificações. Então, isso aqui, esse recurso, é um recurso implícito. Ele não foi dito diretamente, mas você, lendo o contexto das passagens anteriores, você vai entender o que está dito aqui. Então, já vimos aqui que a distinção de animal existia antes desse momento, antes da formação do povo de Deus. Então, já era uma regra que era conhecida e praticada por aqueles que desejavam seguir a Deus naquela época. Bem como a questão das ervas e das frutas. Então, já tinha ali as especificações. Então, Deus pegou já o que ele sabia e ele liberou para o consumo naquele momento. E agora, referente ao preparo. Você pode consumir a carne dos animais limpos, mas atentem-se para o preparo. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Então, você deve comer a carne do animal, nunca o sangue. Tem um prato aí, acho que é galinha ou molho pardo, né, que leva o sangue do animal na preparação do molho. Então, isso, por Deus, é proibido. Você pode comer a galinha, mas nunca no próprio sangue. Então, o sangue deve ser descartado, deve ser enterrado. Né? Se você for sacrificar um animal, você já compra pronto, se você já compra carne no mercado, ela já vem sem o sangue, então é só você preparar na sua casa. Mas se você for do interior, né, tem o costume de abater o animal que você vai consumir, então o sangue dele não pode fazer parte do preparo. E tem uma passagem também que eu esqueci agora de separar, mas se eu não me engano está em Levítico, capítulo 11. Mas qualquer coisa você procura aí, na concordância temática da sua Bíblia, até na internet. Tem a questão do leite também, que ele faz especificamente para você não cozinhar o animal no leite da sua mãe. Também tem essa especificação. Ele faz especificamente do cordeiro. Então, provavelmente foi um costume que eles aprenderam no Egito, estavam replicando, então ele condenou essa prática. Então, você pode comer a carne do animal. Tem algumas ocasiões, eu também não vou entrar nisso, que aí já fica na parte dos rituais antigos, que como hoje não tem validade, então não tem necessidade de eu falar isso agora. Então, lá quando a gente for dar um estudo do intermediário para avançado, aí eu vou nesse tema. Mas quando o povo levava os animais, né, para o sacrifício no templo, então o animal era limpo, a gordura era queimada, e em alguns casos a carne era devolvida para o dono, para ele poder preparar. Né? E referente à Páscoa especificamente, então há um princípio muito interessante ali para haver justiça social. Algumas pessoas não tinham condições de comprar um cordeiro, né, ou de ter um cordeiro, para poder sacrificar. Então, essas pessoas, Deus deixava sacrificar animais menores. Então, ele dava lá as especificações, quem não tem como dar esse animal, dá esse outro. Mas agora, especificamente na Páscoa, todos tinham que comer a carne do cordeiro e ervas amargas. E falava assim, que as famílias com uma melhor condição deviam convidar as mais pobres para comer o cordeiro junto. Então, todo mundo levava o seu sacrifício, cada um conforme as suas posses. Aqueles que tinham mais condições levavam o cordeiro, que era o animal específico para ser sacrificado na Páscoa. Então, queimava a gordura daquele cordeiro e a carne era devolvida para as famílias, para eles fazerem esse banquete aí. E cada item desse banquete tem um significado, que, repito, não é para ser estudado agora, não é o momento. Mas, como nem todos tinham essa condição de sacrificar o cordeiro, então os mais pobres deveriam ser convidados pelos de melhores condições, para todo mundo ter o que comer nessa celebração da Páscoa. Isso é muito interessante. Agora sim, vamos falar mais profundamente dos alimentos. Quando a gente fala sobre alimentos, sobre os animais
puros e impuros, a definição, né, desses grupos, as características desses animais, eles se encontram em Levítico 11. Todo Levítico 11 está dedicado a descrever esses tipos de animais. Então, vocês anotem Levítico 11 e vocês leiam com atenção para entender as características dos animais. Mas eu vou falar assim de forma resumidamente os animais que vocês podem comer, principalmente os terrestres, né, que é o que a gente mais consome aqui no Brasil. Então, na verdade, de um modo geral, não precisa nem especificar dos terrestres. Todos os animais limpos, todos os animais que estão na categoria de limpos, eles são herbívoros. Então, ou seja, todo aquele animal que se alimenta de carne, ele não pode ser consumido por ser humano. Então, seja consumindo carne morta ou carne carne morta não, né? Carne em putrefação ou carne fresca, nenhum desses podem ser consumidos. Então, você tem, por exemplo, o urubu. Ele já come carne em putrefação. Não deve. A águia, ela também come carne fresca, né? Então, ela bate e já começa a consumir o animal ali. Também, esse não deve ser comido. Então, os animais limpos estão entre os veganos, mas nem todos os veganos são limpos. Agora sim, falando especificamente sobre os terrestres, né? Você, por exemplo, você pega o elefante e o camelo. Eles são veganos, mas eles são animais constituídos principalmente por gordura. Você vê ali um hipopótamo, você vê um elefante, eles têm muita gordura, então o consumo deles não é adequado para o ser humano. Agora você pega, por exemplo, o boi, até mesmo o cavalo, que pelo menos aqui no Brasil não é comum o consumo. Então os animais eles têm mais músculos, têm mais carne e menos gordura. Então esses aí são os que são indicados para poder ser comido. Mas olhando o Levítico 11, dando aí um spoiler para você que vai ler, então os terrestres, né, tem os cascos fendidos, igual o do boi, né, tem o casco fendido, então você come. Agora aqueles que tem patas mesmo, mais abertas, igual o camelo, igual o elefante, então esses vocês não devem comer. Mas, repito, lendo o Levítico 11, vocês vão ver tudo. Mas o principal, né, que você deve se atentar é isso aí. Se alimenta de carne, esse animal se alimenta de carne, já não é próprio para você consumir. Agora, se ele é vegano, então já é o primeiro sinal que você pode consumir. Mas aí tem as características mais específicas que lendo o Levítico você vai ver. Então tem lá definições para inseto que você pode e não pode comer, para aves, para peixes e também para os mamíferos. Está tudo lá para você. E essa questão do limpo e do imundo. Tinha uma questão espiritual na época que até o toque nesses animais era considerado um pecado. Então, isso aí estava apontando para Jesus. Então, esses símbolos eles tinham que ter essa validade por conta de Jesus. Agora, hoje, por exemplo, né, temos gatos e cachorros. Esses animais, para consumo, eles são animais imundos. Você não pode comer carne de gato nem carne de cachorro. Agora, você ter esses animais como animal de estimação, não tem nenhum problema o convívio com ele. Agora, a gente tem que prestar atenção no exagero. Né? Tem gente que tem animal e quer equivaler o animal doméstico a uma pessoa. Então, deixa ele lamber a boca, né? Então fica ali abraçando, beijando. Então, aí existem zoonoses que podem comprometer a sua saúde. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Não sei se eu apliquei o termo correto. Né? Também me perdoe, porque biologia não é minha área. Mas, enfim, esses animais eles têm bactérias que são prejudiciais aos seres humanos. Então, temos que tomar cuidado na forma com que interagimos com esse animal, com esses animais. Mas, agora, você ter esse animal, né, você brincar com esse animal, interagir, em alguns casos, até recomendado, né, terapêutico, isso aí não tem nenhum problema. Então, eles são imundos para consumo, e naquela época, tocar em algum desses animais era pecado, porque tinha ali toda uma ritualística envolvendo os animais, especificamente o sacrifício deles. Então, isso era mais cobrado antes. Agora, como caiu a questão do sacrifício ritual, Jesus veio e fez o sacrifício supremo, então não tem mais esses sacrifícios de animais para redenção de pecados, né? Então, essa questão espiritual dos animais, ela não existe mais hoje por conta disso, porque o santuário não existe mais, agora cada ser humano tem acesso a Deus orando em nome de Jesus. Então é isso. Então você tem seu cachorrinho, seu gatinho, tem sua tartaruga,
Então, eles são animais que você pode ter à vontade na sua casa. Até mesmo se você tem aí um leitão, né? Não tem nenhum problema. O problema é quando você passa a consumir a carne desses animais. Aí sim é um problema, porque as consequências à sua saúde, elas são reais ainda hoje. Então, continuando agora, já falamos do Velho Testamento, vamos para o Novo Testamento, porque há aqueles que dizem que no Novo Testamento essa regra caiu. E eles citam muito Atos capítulo 10. Então vamos lá, para o Novo Testamento tem os 4 evangelhos. Depois dos 4 evangelhos vem Atos dos Apóstolos. Essa passagem, assim como Levítico 11, eu não vou ler. Eu vou colocar minha Bíblia lá em Atos 10, porque eu tenho que falar de todo o contexto que está em Atos 10, para vocês entenderem que o que eu estou passando para vocês é a verdade bíblica e não o que dizem. Então, Atos 10, eu vou até pegar aqui os versículos que as pessoas alegam dar base para você hoje comer os animais que antes era considerado impuro. Então, dos versículos 25 até o 28, Atos 10, versículos 25 a 28, então tem ali a narrativa de uma parte da visão de Pedro, em que desce o lençol do alto, esse lençol se abre na frente de Pedro, e só tem animais considerados impuros. Ele ouve uma voz do céu dizendo, mata e come. Ele se recusa, né, na visão que Pedro tem, ele se recusa a comer desses animais, porque diz que nunca na boca dele entrou coisa imunda ou impura. E isso se repete outras 2 vezes. Então, por 3 vezes, esse lençol desce e a voz do céu manda ele matar e comer, e ele repete das 3 vezes que nunca comeu coisa impura, e a voz do céu também por 3 vezes diz para nunca considerar comum ou impura aquilo que ele purificou. Então as pessoas pegam isso aqui e dizem que em relação ao alimento, e não é. Por isso que eu falei para vocês lerem todo Atos 10 e até o 11 também, para você ver todo o contexto envolvido. Então, Atos 10 fala sobre um centurião chamado Cornélio. Ele não é judeu. Ele é chamado gentio, ou seja, gentio era todo aquele que não era nascido no território de Israel, que não comungava da religião judaica. Então, era chamado gentio. Então, Cornélio era o gentio, mas ele tinha simpatia pelo evangelho que estava sendo pregado. Então, já conhecia Jesus, então já tinha passado pela terra, já tinha sido sacrificado. Então, a fama dele se espalhou, e Cornélio é uma dessas pessoas que ouviu da fama de Jesus e simpatizava com a mensagem. Então, ele orou a Deus pedindo orientações, né? Estava querendo saber mais, estava querendo ser salvo. Então, para levar essa visão para eles, Deus escolheu Pedro. Mas só que no entendimento dos judeus, e aí vamos separar aqui a Torá do Talmud. A Torá eram os 5 livros da Bíblia. O Talmud é um livro escrito por rabinos, por sábios judeus, que colocava as instruções para, entre aspas, ajudar você a cumprir a lei de Deus. Por que eu coloquei entre aspas? Porque nem todas as leis, de fato, ajudavam, nem todas as leis do Talmud ajudavam você a cumprir as leis de Deus. Por exemplo, essa era uma. Porque pela orientação dos rabinos, um judeu, se misturasse com um gentio, ele estava se contaminando. Então não podia entrar na casa de um gentio. Agora, por que eu digo que isso é um princípio errado? Não foi Deus que deu. Vamos lembrar do último estudo, se eu não me engano, que nós vimos lá que Jesus resumiu em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou exercer meu amor ao próximo se eu não posso chegar perto dele? Se eu considero ele por não ser pactuante da minha fé, por não exercer a mesma fé que eu considero ele um imundo, eu considero ele um ímpio, né, que significa perverso, eu não me misturo com ele, não chego perto dele. Então isso é um erro, estou deixando de cumprir um princípio bíblico. Então é isso que estava acontecendo. Então, por orientação dos sábios lá, dos rabinos, dos mestres da lei, então entendia-se, né, que não deveria ter esse contato de judeu com gentio. Então, Deus, para preparar Pedro, deu essa visão, que a princípio ele não entendeu. Aí você lendo, né, o capítulo 10, do 1, que foi do 1 até o 8, é a oração de Cornélio. Do 9
até o 16, é essa visão de Pedro, que o pessoal fala que é relação à alimentação, que não é. Aí, do 17 até o 22, então chegam as pessoas que Cornélio enviou para buscar Pedro, a pedido de Deus. Então, Deus falou a Cornélio sobre Pedro e pediu que Cornélio enviasse pessoas para buscar Pedro, então ele enviou os servos dele. E Deus já estava preparando Pedro através da visão. Então, aí, do 23, versículo 23, até o 48, então narra que atrás de Pedro, saindo da casa dele, né, de onde ele estava, até o Cornélio. Então, durante isso aí, especificamente nos versículos 34 e 35 do capítulo 10, então Pedro entende a visão que ele teve. Então, ele fala da visão que Deus deu, que, na verdade, os animais significavam as pessoas, significavam os gentios. Então, Pedro fala ali que Deus não faz acepção de pessoas. Então, que essa separação de seres humanos limpos e seres humanos puros foi coisa que o homem criou. Que a religião, né, que o homem modificou, é que criou isso. A religião que Deus criou é pura e inclusiva. É para salvar todos. Mas o homem é que faz distinção de pessoas e acaba excluindo seres humanos do corpo da igreja. Eu falei lá no estudo sobre relacionamento e sexo, né, que a questão dos homoafetivos, por exemplo, eles são impedidos, né, ou seja, direto ou indiretamente, de estar frequentando a igreja. Uma coisa é você batizá-los, porque para você receber o batismo, você tem que abrir mão de tudo que você faz, independente de você ser homoafetivo, de você ser hétero, isso não importa. Você deve abrir mão de tudo que você faz que é contrário à palavra de Deus para poder seguir o que a Bíblia manda. Então, esse é o critério para você ser batizado. Por isso que eu estou dando esse estudo aqui, né, e só estou me atendo a abordar temas que têm a ver com iniciantes, para que você aprenda os princípios básicos e aí você decida se você quer seguir os princípios que você está aprendendo ou se você quer manter a vida que você tem. Então, veja que isso independe da questão de com quem você se relaciona. Se você é homem, se relaciona com homem, ou se relaciona com mulher, ou com mulheres, ou com ambos, isso não importa. Então, você tem que ter a oportunidade de ouvir isso. Seja aqui, através de um vídeo, seja dentro da igreja, a oportunidade de ouvir o evangelho ela tem que ser dada a todas. Agora, o batismo ele tem que ser concedido àqueles que desejam viver segundo esses princípios. Então, é isso. Então, se eu quero ir para a igreja e não estou a fim de me batizar agora, eu tenho esse direito de frequentar, quer dizer, deveria ter esse direito de frequentar qualquer igreja que eu quisesse, até eu aprender a Bíblia toda e até me decidir pelo batismo. Mas, infelizmente, não é assim. As pessoas se apropriaram da igreja, né, e agem segundo a sua vontade. Aliás, tem diferença entre igreja e denominação. Né? Denominação é placa. A igreja de Deus, na verdade, não está entre quatro paredes. A igreja de Deus são as pessoas que o adoram em espírito e em verdade. Então, a igreja é um ajuntamento, a igreja de Deus é um ajuntamento de pessoas sinceras que adoram a Deus em espírito e em verdade. Essa é a igreja. O resto é tudo placa. Então, placa não salva ninguém. O que te salva de verdade primeiramente, é você aceitar o sacrifício que Jesus fez por você, reconhece o seu pecado e aceita Jesus como o redentor dos seus pecados. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você, com toda a sua força, procurar cumprir os princípios que ele deixou para você. Então, você não cumprir esses princípios, ora, pede perdão para Deus em nome de Jesus e tenta de novo, e esse ciclo vai se repetindo até a hora que Jesus voltar ou até a hora que você vier a falecer. Então, voltando a essa condição. Então, Pedro, ele aqui, até o versículo 48, ele discorre sobre essa questão da visão dele, ele entende que a visão fala sobre pessoas e não sobre animais, literalmente, e diz que todas as pessoas são iguais perante Deus. Então, aí essas pessoas, elas recebem o Espírito Santo. Aí lembra do texto básico que eu falei que nosso corpo ele é templo do Espírito Santo? Então é isso. Então, essas pessoas, elas receberam o Espírito Santo. Por quê? Se converteram a Jesus. Receberam a palavra, creram, decidiram renunciar à vida pecaminosa e viver de acordo com o evangelho que eles tinham aprendido. Então isso fez eles passarem a ser templo do Espírito Santo. Aí o capítulo 11
que na minha Bíblia tem um título aqui de defesa de Pedro. Aí vocês leem o capítulo 11, do 1 até o 18. Atos 11, lê do versículo 1 até o 18. Porque Pedro é questionado pelos outros apóstolos, porque ele entrou na casa do gentio. Então Jesus ele fala de novo da visão. Deus me deu uma visão e falou para não considerar comum e puro aquilo que ele purificou. Então ele narra a questão lá do Cornélio, as palavras que ele disse e que o Espírito Santo desceu sobre essas pessoas. Então ele afirma ali que Deus não faz acepção de pessoas. Então esse texto não tem nada a ver com a alimentação. Então você pega um pedacinho aqui do texto, aí diz que é. Ignora todo o resto. Então temos aqui um capítulo e meio explicando todo o contexto dessa visão. Mas tudo isso é ignorado pelas pessoas que defendem que não existe mais essa distinção. Mas, na verdade, as pessoas gostam de carne de porco e, por causa da carne de porco, elas arrumam todo esse problema. Não é uma besteira, porque fora da Bíblia, né, você vê aí estudos, dizem que é uma carne que faz mal. Inclusive, tem até um verme, né, que tem na carne de porco, que ele vai para o cérebro e faz uma destruição lá. Então, assim, eu não vejo por que defender com tanto afinco algo que te faz mal. Se isso aqui fosse difundido para a igreja, de repente muitas pessoas aí que têm saúde debilitada, têm sistema imunológico fraco, de repente poderiam estar mais fortes se seguisse esse princípio. Mas, infelizmente, por causa de propósitos egoístas, ou até mesmo por ignorância mesmo, o conhecimento certo ele tem sido posto de lado e o conhecimento errado tem sido disseminado. Aí, então, tem pessoas deficientes de conhecimento e tendo uma vida cristã deficiente por conta disso, infelizmente. Então, para fechar, eu quero falar algo também que é muito comum. Aí vocês avançam, estão em Atos, né? Aí tem Romanos, Coríntios, vamos voltar para 1 Coríntios. Devia até ter pedido para vocês marcarem no início. Tem algo que é muito comum, que as pessoas perguntam e nem todos sabem dar resposta. Por exemplo, Cosme e Damião, festa junina. E aí pergunta por que os evangélicos não deixam seus filhos participarem, nem compartilhar os alimentos dessas festas. E a chave está dentro desse princípio. Aliás, as festas hoje, que os feriados, alguns feriados que dizem ser cristãos, na verdade não tem nada a ver com Bíblia. Alguns foram até tirados de uma ideia da Bíblia, mas na verdade não foram para a gente. A única comemoração, o único ritual que de fato foi deixado para a gente é a Santa Ceia. E aí vocês vão aprender o significado dela na próxima temporada. Vocês vão aprender o batismo, aí depois do batismo eu vou falar sobre a Santa Ceia. Então a segunda lição da próxima fase, aí vocês vão entender sobre a Santa Ceia, que é o único rito deixado para cristão. Então tem um monte de feriado aí que botam, fala que é cristão, fala que é santo, e não é bíblico isso. Mas enfim, a gente está falando de alimentação hoje, então vamos falar de alimento. 1 Coríntios capítulo 8, vocês vão ler depois o 8, do 1 até o 11, e também o 10, do 23 a 33, tudo em 1 Coríntios. Que aí vocês vão entender essa questão aí do Cosme e Damião, da festa junina e qualquer outra comemoração. Então, o que acontece? Naquela época lá, esse livro de Coríntios estava falando para a igreja fundada lá em Corinto, que é na região da Grécia. Ou Grécia ou Macedônia, mas de qualquer forma, eles comungavam da mesma cultura. Então, mesmo que eu esteja errado, especificamente aonde a igreja estava estabelecida, eles comungavam da mesma cultura, então não vai interferir no que eu vou dizer agora. Então lá tinha os templos, especialmente na Grécia, então tem uns templos para vários deuses. Então isso que a gente conhece hoje, né, vem até em desenho animado, parte da mitologia, que é Zeus, Poseidon, Hades. Então eles tinham seus templos lá e eram eventualmente feitos sacrifícios para esses deuses também. Então a carne que sobrava o pessoal comia nas suas festas. E alguns sacrificavam lá essas carnes, e quem tinha comércio aí vendia lá no seu comércio. Então havia muita discussão, se pode comer ou não pode, isso, aquilo. E aí Paulo orientou da seguinte forma: se alguém te chamar para ir na festa, né, então vamos contextualizar para hoje, vamos fingir que Paulo esteja falando hoje. Então se alguém te chamar para uma festa de aniversário, né, te chamar para um churrasco na casa dele, ou a gente chamou só para almoçar ou para jantar na casa dele, você vai, aceita o convite e come do que for oferecido sem perguntar nada, para sua consciência.
Você vai comprar no supermercado, você vai comprar no açougue, você vai comprar em qualquer comércio, né, que vende alimento, você compra e não pergunta nada. Eu estou falando isso aqui da questão espiritual. Né? Por exemplo, você vai comprar lá no camelô, você está vendo que uma peça de carne no mercado está, né, custando R$ 40 o quilo. Aí você vê no camelô a 10, você, obviamente, tem que desconfiar da procedência daquilo. Então, estou falando da questão criminal. Se você percebe essa grande diferença de peso, está vendo que quem está vendendo não tem como comprovar a procedência do produto, você não vai comprar, porque isso é fruto, muito provável, fruto de contrabando. Né? Então, é assim, eu estou falando da questão espiritual, não vamos aqui usar essas palavras de agora para poder tirar vantagem de um crime. Então, dentro da questão espiritual é essa. Então, você vai comprar, alguém te chama para comer em algum lugar, você não pergunta, simplesmente come, ou simplesmente compra o que você tem que comprar. Agora, especificamente desses feriados que eu citei. Então, aqui uma pessoa está dando doce, Cosme e Damião. Às vezes não precisa nem ser de um centro, né, de Umbanda, Candomblé. Às vezes a pessoa simplesmente quer doar porque ela gosta de criança e quer fazer. Mas como aquilo ali foi oferecido a uma determinada divindade, você não deve compactuar com aquilo. Inclusive, mais para frente, agora, deveria ter separado essa passagem também, mas está dentro desse contexto que eu falei. Paulo diz assim, que os ídolos, eles não têm nenhum poder consigo mesmo. Então, ou seja, dentro do ensinamento bíblico, Cosme e Damião, ou os orixás, né, que lá na Umbanda e no Candomblé são equivalentes a esses dois, biblicamente, eles não têm poder como Deus. Alguns são só ídolos, outros, Paulo fala que são, de fato, demônios. Então, assim, a questão não é o poder que eles têm, ou a magia, a possível magia que possa estar atribuída àquilo ali, mas é a questão de consciência. Porque se você come de algo que foi oferecido a um determinado ídolo, ainda que seja o ídolo que eu faço aqui agora, eu peguei aqui, ontem eu estava vendo Dudu e Edu, né, lembrando aqui da infância, aí tem lá o plank, que é um negócio de madeira. Aí que botaram ali 2 olhos e uma boca ali, pronto, fez uma carinha. Então, ainda que eu faça ali a minha madeirinha ali, né, meu amigo Plank, e ofereça aquilo para ele, eu não devo, alguém que tem uma consciência cristã não deve consumir aquilo, porque você está validando aquela prática. Então, se eu sou o que diz aqui, tudo que está sendo vendido aqui, eu estou oferecendo ação, alguma coisa que me deu condições de fazer esse comércio. Você não deve comprar daquilo ali, porque você vai estar compactuando, você vai estar fomentando aquela ideia de que alguém que não é o Deus Supremo concedeu aquela bênção a ele. E você já viu isso aí na questão dos dízimos da oferta, você está acompanhando todos os estudos, você já viu que tudo da terra é de Deus. Né? Então, ou seja, do que da terra você conseguir tomar para si, né, da sua plantação ou do gado que você engordar, do dízimo você tem que devolver ao Senhor. Então, ou seja, você só consegue ter um salário hoje porque Deus te deu. E ele requer que você devolva para ele 10% para a obra dele continuar. Então, agora, se alguém atribui a qualquer outra divindade, a qualquer outro ser que não seja o Deus Supremo, você não pode comer daquilo. Porque senão você vai estar fomentando, você vai estar compactuando com aquilo, você vai estar dando mau testemunho, você vai estar fazendo com que pessoas que te observam sigam esse seu procedimento. Então, mesmo que você faça com a consciência de que aquilo não tem poder nenhum, né, de que aquilo é só um ídolo, de que aquilo é só uma imagem, é só uma história contada, mas outros que estão vendo pode ter um entendimento diferente e passar a praticar aquilo e heresia ser disseminada entre outras pessoas por conta dessa sua atitude. Então, é isso aí. Espero que tenha sido claro em relação a esse estudo. Leiam todas as passagens que eu falei, especialmente Levítico 11, que tem essas determinações, essas especificações dos animais. E agora, né, 1 Coríntios, foi 8, de 1 a 11, e 10, de 23 a 33. Se você quiser ler do 8 até o 10 direto, melhor ainda, ou do 6, né, que começamos a falar, tem muitas especificações, algumas são de nível intermediário,
mas não tem problema. É importante você focar no tema de hoje, que é a alimentação, e você vai ver que o que eu estou falando é exatamente o que está de acordo com o princípio bíblico. Então, as carnes que eram impuras para consumo continuam sendo impuras até hoje. As que eram puras para consumo continuam sendo puras até hoje. O mesmo ocorre com as ervas e com as frutas também. Então, observe esses princípios, apliquem na sua vida e vocês vão ver a diferença, primeiramente física. Primeiramente, vocês vão sentir a diferença física quando você adotar esses princípios. E a espiritual, você vai perceber ou não se você estiver seguindo também os demais princípios. Mas agora, independente disso, se você não quer saber de Bíblia, se você não quer seguir os princípios que eu estou ensinando aqui, não tem nenhum problema, mas pelo menos tenta fazer o da alimentação. Vocês vão ver que faz diferença. Aliás, pessoas fazem, né? Essas que vão para academia, né? Tem um movimento aí dos veganos, dos vegetarianos, eles já fazem promovendo a saúde a partir daí. O único problema é que eles condenam aqueles que consomem carne. E Deus permitiu consumir a carne, então ninguém pode condenar o outro por conta disso. Exceto nesses critérios que eu acabei de falar por último. Põe em prática, quanto mais natural a sua alimentação, melhor para você mesmo. Tanto física e também espiritualmente, se você decidir por esse caminho. Então, agradeço a atenção de vocês. Vou encerrar aqui mais uma aula. E não tem spoiler também para a próxima semana. Aguarda aí. Não, na verdade tem spoiler sim. Vou falar de um tema que é de nível avançado, mas vocês precisam saber agora, antes do batismo, porque vocês têm que conhecer o Deus a que vocês servem e como ele trabalha. Então, o próximo tema é Trindade. A palavra Trindade não existe na Bíblia. Foi um termo utilizado para se referir ao Pai, o Filho e ao Espírito Santo. Mas eu vou utilizar essa palavra para falar do próximo tema, porque nós vamos falar dessas três pessoas. Quem são e o que fazem. É muito provável que, ao final desse estudo, hajam dúvidas. Natural, dada a complexidade do tema. Mas se vocês conseguirem pegar o ponto central, né, do tema, o aspecto principal que eu vou passar de cada um deles, isso aí já é o suficiente. E referente ao estudo de hoje, antes de terminar, as perguntas que eu vou fazer vão ser baseadas no Levítico 11 e também nessas passagens aqui de Coríntios. Já que eu não li com vocês, então vou fazer as perguntas baseadas nessas passagens e vou deixar na descrição do vídeo para que vocês possam ler e responder. Então, Deus abençoe vocês e até o próximo estudo.